também conhecido como PFC. Certo? O que vai diferenciar, professor? O que vai diferenciar é que eu vou mostrar a vocês aqui a fórmula de arranjo, de combinação. Certo? Estamos fazendo aqui um pré-ensino médio. Pré-ensino médio. Quando vocês entrarem no ensino médio, vocês já vão ter uma facilidade, tá bom? PFC. Então, é o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte, tá bom? Vamos considerar essas pessoas aqui, vou enumerá-las. Enumerá-las não, né? Vamos colocar letrinhas nelas aqui. Colocar A. São 7, né? B, C, D, E. Vamos ser paulista, né? A, B, C, D, E, F e G. Tá bom? Se termina com G, nós vamos chamar essa pessoa de quê? Gustavo, lógico, não é? Possante Gustavo, tá bom? Então, pessoal, vejam só. Qual é a grande sacada, como diria nosso professor Bruno? É o seguinte, ó. Nós vamos ter que fazer a seguinte situação. Um cálculo, nós vamos envolver Gustavo. Então, em um determinado cálculo, nós vamos colocar com Gustavo. Foi? E outra cotinha, nós vamos colocar sem Gustavo. Sem Gustavo. Show de bilheteria? Tranquilo? Ó. Tranquilo. Show de bola. Tranquilo. Com Gustavo, sem Gustavo. Por quê? Quando a gente colocar com Gustavo, pessoal, certo? Vai ser um tipo de cálculo. Sem Gustavo, obviamente, vai ser outro tipo de cálculo. Lembrando que o carro ele tem 5 lugares, certo? Também conhecidos como frente e frente, os bancos da frente, e trás, trás, e trás, os bancos de trás, né? Então, ó, sem Gustavo, galera, eu posso fazer esse cálculo na tranquilidade, sem Gustavo, tá bom? Se é sem Gustavo, eu não vou contabilizar ele aqui, obviamente. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou organizar essa galera, né? Ficaram 6 pessoas. Aí, o que é que eu faço? Ó, eu vou distribuir essas 6 pessoas nos 5 lugares. Vai ficar assim, ó. 6, 5, 4, 3 e 2. Professor, e o 1? E 1 a gente não coloca. Certo? Se ele tivesse só 4 lugares, a gente colocaria até o 3. Entendeu, pessoal? Essa é a tal da charadazinha que existe. É a gente não se preocupar em preencher, mesmo que ele fala que vai lotar totalmente, né? Mas no cálculo em si, nós só colocamos esse rapaz aqui, ó. Acabou. 6, 5, 4, 3 e 2. É bem complicadozinha essa história aí da gente entender. Certo? Agora, isso é sem Gustavo. Ok? Pode multiplicar normal. Nós teremos aqui 30, 120, 360, 720. Tá bom? Com o Gustavo, professor, como é que vai ficar esse rolo aí? Ó, com o Gustavo, nós teremos o seguinte. Primeiro, lembrando mais uma vez que frente, frente, os bancos da frente, aqui trás e trás. Então, o que é que acontece? Gustavo, ele não pode ficar desse lado aqui. Vocês concordam, minha gente? Sim ou não? Nem tão pouco Gustavo pode ficar aqui. Não pode. Sim. Né? Ele só pode ficar nesse departamento aqui. Ou Gustavo fica nesse, ou Gustavo fica nesse, ou Gustavo fica nesse. Minha gente, esse assunto é melhor 700 cálculos do que isso aqui. Mas vamos embora. Né? Ó, deixa eu fechar aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu coloco o Gustavo sentado, por exemplo, no lado direito do banco, porque são 3, eu posso chamar do lado direito, né? Ó,
ainda me sobram aqui quantas possibilidades. Fora aqui, Gustavo está se mexendo lá na jogada. Por quê? Porque ele pode ficar aqui, ele pode ficar aqui e ele pode ficar aqui. Entendeu? Ele só não pode ficar aqui, beleza. Mas ele pode ficar nesses três, ó. G, G, G. Ele pode ficar por aqui. Ou ele fica no primeiro, ou ele fica no meio, ou ele fica no esquerdo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fixar ele em um. Eu fixo o Gustavo aqui em qualquer um dos três, tá? Se você quiser colocar ele aqui também, não tem problema. Contanto que a sua distribuição seja apenas com quem sobrou. E o que cabe no carro. Professor, isso aí é muita doideira. Mas, quando você começa a fazer as questões, galera, você vai pegando o filenzinho, tá? Realmente, no começo é um pouco chato. Mas depois que você começa a resolver 200 questões, 300, aí você começa a olhar e observar direitinho, né? Então tá aqui, ó. Botei o G, não é? Vamos combinar que Gustavo é só uma pessoa. Muito obrigado. É uma pessoa só. Tá aqui. Então, nos demais, olha o que é que eu faço aqui, ó. 6, 5, 4 e 3. Não é maluco isso? Não é? Professor, eu não quero colocar Gustavo aqui. Eu vou colocar Gustavo no meio. Vou colocar Gustavo aqui, ó. Quer nem conversa. Não tem problema. Você coloca um aqui e você coloca 6, Professor, 5, 4 e 3. Pode falar. bom dia. Eu demorei para chegar por causa que deu uma bugada aqui na internet. Eu demorei umas meia hora para chegar aqui na aula. Tranquilo, meu santo. Tranquilo, tranquilo. Sem dor de cabeça. Ó, pessoal. Professor, eu quero botar Gustavo aqui, ó. Bem pertinho aqui da boleia, não. No meio. Na cadeirinha do bebê, né? Não tem problema. Só que você tem que colocar 6, 5, 4 e 3. Se você for dar aquelas olhadas na net e você vê um negocinho desse aqui, você enlouquece. De onde danado surgiu esse 1 aqui? Não é? Então é interessante, galera, saber o que é que está acontecendo. Esse 1 é de Gustavo, só que Gustavo é uma pessoa só. E essa pessoa, ela pode transitar no banco de trás, em qualquer lugar. Certo? Então eu vou multiplicar todo mundo aqui, ó. 6 vezes 5 dá 30, vezes 4 dá 120, vezes 3, 360, vezes a quantidade de possibilidades que Gustavo pode estar andando aqui. Gustavo pode estar aqui, Gustavo pode estar aqui, Gustavo pode estar aqui. Então são 3. Aí eu multiplico por 3. Certo? E vai ser 1080. E aí, pessoal? Até aí, estão achando o quê? É melhor a equação irracional, não é melhor? Legal. Aquelas letrinhas é a quantidade de pessoas que tem que estar no carro, é? Isso. Essa galerinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que quando eu jogo para cá, eu só jogo o que cabe no carro. Por exemplo, você não viu aqui o 2, por exemplo, não foi? Eu só coloquei, ó, 6, 5, 4, 3. Opa, escapou aqui. Entendeu? Aí tem essa pegadinhazinha aí. Você não vai colocar todo mundo que está aqui na questão. Você coloca só a quantidade de lugares, o que dá, o que cabe. Entendeu? Professor, Só... agora lendo a questão direitinho, fala assim: o automóvel comporta dois passageiros no banco da frente e três no banco de trás. Calcule o número de alternativas distintas para lotar o automóvel utilizando 7 pessoas. Isso. Mas não pede para colocar 7 pessoas. Ah, É porque a gente é brasileiro, a gente já começa a imaginar, bota no colo, bota em cima do Isso. carro, bota na mala, tudo O cabe. pessoal do sexto ano falou, professor, pode Nossa. botar no colo, pode botar no porta-mala. Não, rapaz, não pode não. Pessoal, para fechar com chave de ouro, ainda tem outra questão. Você tem aqui 1080 e tem 720. E aí, professor, vai multiplicar os dois? É sempre multiplicando, né? Não. Certo? Se a questão está trabalhando com i, você vai multiplicar. Se a questão está trabalhando com ou, você vai somar, adicionar, né? Então, eu tenho ou aqui. Por que ou? Porque, vejam só, pessoal. Ou ele senta no banco da frente, ou ele senta no banco de trás. Nesse caso aqui, a condição ele tem que sentar
no banco de trás. Então, ele não senta na frente e senta atrás. É uma das, né? Sem falar também que a gente fez aqui, ó. Uma com Gustavo ou sem Gustavo. Então, a parte do ou é muito evidente aqui nessa questão, certo? Então, eu somo, vai ficar assim, ó. 1080 mais 720. E vai ser 1.800. Lembrando, sim, a questão na hora lá vai dar o valor multiplicado para você. Para você justamente escorregar e marcar ela. Então, você tem que saber quando é essa história de e quando é essa história de ou. Show? O Arthur, tu já se limpou? Arthur acertou, hein?